Você já viu um piloto ser desclassificado na Fórmula 1 por mentir para a direção de prova? Pois saiba que isso já aconteceu, e com ninguém menos do que Lewis Hamilton. O inglês deu um depoimento falso sobre um concorrente, mas foi flagrado e acabou sendo excluído da prova. O episódio ficou conhecido como Liegate, ou o escândalo da mentira. Entenda os detalhes deste caso. Lewis Hamilton teve um início de carreira meteórico na Fórmula 1. Ele foi vice-campeão em sua temporada de estreia e conquistou o título logo no ano seguinte, tornando-se até então o piloto mais jovem a obter tal feito. No entanto, para a temporada de 2009, sua situação seria bem diferente. A McLaren não se adaptou bem às intensas mudanças no regulamento técnico e foi relegada ao pelotão intermediário, enquanto que forças surpreendentes como Brown GP e Red Bull assumiriam as rédeas da Fórmula 1. Para o GP de abertura da temporada na Austrália, Hamilton chegou com expectativas bastante modestas, já que sequer acreditava que a McLaren seria capaz de lutar por pontos. E o discurso não era blefe, tanto que o inglês ficou somente em 15º na sessão classificatória, sendo que ele ainda perderia posições no grid depois de uma punição por troca de câmbio. Ou seja, em sua primeira corrida como campeão mundial, Hamilton partiria em 18º, somente à frente de Timo Glock e Arno Trulli, que foram jogados ao fundo do grid devido a uma irregularidade técnica dos carros da Toyota. Parecia que a corrida seria um pesadelo para a McLaren, mas até que não foi bem assim. Hamilton foi escalando o pelotão aos poucos, tanto com ultrapassagens como com abandonos dos carros que estavam à sua frente. Foi assim que ele escalou até um surpreendente 6º lugar, e ainda tinha como melhorar ainda mais. A 3 voltas para o fim, Sebastian Vettel e Robert Kubica bateram e abandonaram enquanto lutavam pelo 2º lugar, o que fez Hamilton subir para 4º, atrás apenas de Jenson Button e Rubens Barrichello da Brown e de Arno Trulli da Toyota. Como o acidente espalhou vários detritos, a direção de prova acionou o safety car que ficaria na pista até a bandeirada. Ou seja, Hamilton estava com uma excelente 4ª posição garantida, com a corrida virtualmente encerrada. Mas ainda havia tempo para mais uma controvérsia. Durante o safety car, Trulli escapou da pista e passeou na grama na curva 15, o que deu brecha para Hamilton ultrapassá-lo, tanto que o inglês completou a volta 56 em 3º, à frente do italiano. O piloto da Toyota retomou a posição de Hamilton quando retornou ao circuito, ainda com o safety car acionado, e isso deixou a direção de prova em alerta para analisar a dinâmica dos fatos. 2 horas depois da bandeirada veio a notícia. Trulli recebeu uma punição de 25 segundos, equivalente a um drive-thru, por ter realizado uma ultrapassagem sobre Hamilton durante o safety car. Isso promoveu o piloto da McLaren a um pódio que parecia totalmente fora de alcance. Mas qual foi a base da FIA para aplicar a punição? Trulli explicou que só passou Hamilton de novo porque o inglês reduziu a velocidade significativamente, o que fez até o italiano pensar que a McLaren enfrentava problemas mecânicos. E o regulamento esportivo da Fórmula 1 permite ultrapassagens nessas circunstâncias mesmo com o safety car na pista. Mas em depoimento à FIA, Hamilton e o diretor-geral da McLaren, Dave Ryan, insistiam que isso não aconteceu. Hamilton não cedeu passagem a Trulli, o que tornava a manobra do italiano irregular. A Toyota até cogitou protestar, mas desistiu devido ao fato de que punições como drive-thru não eram passíveis de apelação. Foi com este clima que a Fórmula 1 se preparou para a etapa seguinte, na Malásia, que aconteceria uma semana depois. Só que neste intervalo, novas evidências para o caso surgiram. Veio à tona uma entrevista de Hamilton instantes após a bandeirada na Austrália, na qual ele admitiu que, depois de passar Trulli durante a escapada de pista, foi instruído pela equipe a dar passagem novamente ao italiano, o que contradizia o que ele e a McLaren disseram à direção de prova. Isso fez com que a FIA reabrisse o caso. Hamilton e Ryan novamente foram convocados para prestar depoimento e a dupla manteve o discurso de Melbourne. Não houve instrução alguma para que o inglês devolvesse a posição a Trulli. A questão é que a FIA posteriormente analisou as conversas pelo rádio entre Hamilton e a McLaren, o que mostrou qual foi a real história. Trulli escapou da pista com o safety car e deu brecha para Hamilton passá-lo. O inglês notificou a McLaren de que passou Trulli na confusão, e poucos instantes depois a equipe disse a Hamilton para devolver a posição ao italiano. Hamilton obedeceu quase que de imediato. Ele reduziu a velocidade significativamente e Trulli voltou ao 3º lugar. A McLaren aparentemente muda de ideia e pede para Hamilton permanecer à frente de Trulli, enquanto ela perguntaria à direção de prova o que fazer a respeito. Mas Hamilton responde e diz que já tinha deixado o italiano passar. Ou seja, isso mostrava que Hamilton deixou sim Trulli passá-lo de volta. Com a mentira descoberta, a FIA tomou a decisão. Hamilton foi desclassificado do GP da Austrália com base no artigo 151C do Código Desportivo Internacional, que dizia que nenhum competidor poderia adotar atitude fraudulenta para prejudicar os interesses da competição. Trulli retomou o 3º lugar, recuperou seu pódio e ficou feliz da vida. Mas uma dúvida que ficou é:
Por que a FIA demorou tanto para analisar a conversa pelo rádio entre Hamilton e a McLaren? A direção de prova não estava monitorando as conversas em tempo real, e o desentendimento entre Hamilton e Trulli parecia para os comissários um caso relativamente simples, que poderia ser esclarecido apenas com os depoimentos dos pilotos. Já a McLaren disse que pensava que o teor da conversa pelo rádio já era de conhecimento da FIA, e por isso não mencionou nada. Assim que o caso foi exposto, Hamilton se desculpou pelo ocorrido, se mostrou envergonhado e disse que o episódio foi a pior coisa pela qual já passou na vida. A McLaren demitiu Dave Ryan, que estava na equipe desde 74, mas ainda temia uma punição mais grave, especialmente pelo escândalo da mentira vir à tona muito pouco tempo depois do caso de espionagem de 2007, que já detalhamos em outro vídeo deste quadro. A FIA prometeu dar uma olhada mais detalhada no caso em reunião do Conselho Mundial, quando verificaria não só a infração da McLaren, mas o fato de que a equipe não corrigiu o mal-entendido nas múltiplas ocasiões em que teve oportunidade. O veredito foi dado em abril. A McLaren recebe 3 corridas de punição em efeito suspensivo, ou seja, a punição só seria aplicada se no intervalo de 1 ano evidências mais graves sobre o caso surgissem ou se a McLaren novamente infringisse o artigo 151C do Código Internacional. Isso não aconteceu. Na verdade, a McLaren se recuperou ao longo de 2009, de modo que Hamilton venceu 2 corridas para terminar em 5º no campeonato. Nada mal para um começo tão conturbado. O mais curioso do caso é que Hamilton, por regulamento, não tinha obrigação alguma de devolver a posição a Trulli, já que ele só ultrapassou o italiano porque este escapou da pista sozinho. A questão é que a McLaren estava meio traumatizada com decisões da direção de prova nos tempos recentes, e por isso instruiu o inglês a devolver a posição a Trulli, e foi aí que toda a confusão começou. Tempos mais tarde, Hamilton disse que o escândalo da mentira do GP da Austrália de 2009 quase o fez desistir de imediato da Fórmula 1. Você já imaginou como a categoria seria se isso tivesse acontecido? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, assinar o canal do Projeto Motor e ficar de olho no projetomotor.com.br.